Irmãos, Deus quer na minha vida que faça pelos outros o que eu quero para mim. Que dê ao próximo apenas. Certamente esse sermão de João 4 será um sermão agudo, profundo. Para tanto, nós precisamos de 2 pilares hermenêuticos visando o conteúdo exposto, a aplicabilidade. Por favor, nós partamos da propriedade física dos corpos, conhecida como impenetrabilidade, pela qual afirma-se que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar na linha espaço-tempo. Então, essa caneta está aqui e outro corpo não pode ocupar esse lugar aqui. Conclui-se também que um corpo ocupa esse lugar aqui e para poder sair daqui, esse corpo tem que vir para cá. Não existe condição desse corpo simplesmente aparecer aqui. Ele tem que sair daqui para cá ou de algum lugar para cá. Irmãos, nós concluímos então que a partir de 1 de João 4,19, nós amamos porque Deus amou primeiro. Eu não tenho como amar aqui se eu não tiver antes sido amado aqui. Não há como dar amor aqui se eu nunca recebi amor de lado nenhum. Ninguém dá nada a Deus primeiro. Primeiro, tudo nós recebemos dele. Portanto, o primeiro pilar é: nós só podemos dar do que recebemos dele. Nós só podemos dar para os outros daquilo que nós recebemos de Deus. Não tem jeito. Então, na sua casa, no seu lar, no seu casamento, não vai resolver viagem, joia, coisa nova. É só Cristo. Se está faltando amor lá, a fonte do amor é Cristo Jesus. Em segundo lugar, jovens, procurem uma namorada que seja cristã. Porque se ela não foi amada por Deus primeiro, ela não vai ter como te dar amor. E, na mesma moeda, meninas, vocês têm que procurar um servo de Deus para casar. Porque, do contrário, como é que você espera que ele te ame, se ele não foi primeiro amado por Deus? Como cristãos, então, sendo de fato e de verdade, se somos cristãos, nós devemos dar aos outros só e tudo aquilo que nós recebemos de Deus. Devemos fazê-lo porque isso é ser cristão. É passar para frente o amor que eu recebi, a misericórdia que eu recebi, a graça que eu recebi, a paciência que eu recebi, tudo que eu recebi. E é por isso então que o Senhor Jesus afirma no Evangelho segundo Mateus 9,13: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esse é o primeiro pilar. Se você recebeu de Deus, repasse. Só se você recebeu de Deus. Mas o segundo pilar está em Mateus 7,12. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiramente a eles, porque esta é a lei e os profetas. Sim, era corrente esse pensamento nos dias de Jesus, do mestre Hilel, que é procedente de Deus. Faça para o outro aquilo que você quer para você. Simples, claro, porque aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Então, irmãos, é coisa simples. Para você dar para alguém, você tem que ter recebido. E se você tem que dar para alguém, dê apenas do que você recebeu. Se de fato você recebeu. E você não tem, não pode, não existe a mínima chance de você não fazer assim. E o amor que faz bem, disciplina, investe tempo. Agora, baixe a guarda e seja sincero diante de Jonas 4, sondando o quanto você tem compromisso.
exatamente o oposto. Não só uma vez, mas todos os dias. E aí, descortinando o seu coração, que o Espírito lhe trate, e você volte para casa hoje pensando, faça pelos outros o que você quer. Em primeiro lugar, sendo grato por Deus não lhe ter respondido orações várias vezes. Faça pelos outros o que você quer para você, a partir do que você recebeu de Deus, sendo grato a Deus por ele não ter respondido muitas orações várias vezes. Vamos para a Escritura? Versos 1, 2 e 3, capítulo 4. Vamos ler juntos? Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer. Graças a Deus, porque algumas vezes ele não ouviu algumas orações que você fez. Será que num faniquito, num piti, num momento insano, você já pediu a Deus para encerrar sua vida? E você já fez isso por um motivo que depois que passa o tempo, Jonas está brigando com Deus por quê? Você sabia que Deus salvar ele do Salmo 145, 8. Tardio em irar-se de grande promessa. Misericórdia significa que o nosso Deus não nos dá ira, no Salmo 130, 3. Se Deus for olhar a humanidade, sobra quem? Esse Deus é tardio em irar-se. Sabe, aquela pessoa Deus das Escrituras, ele é paciência. Só Deus tem. Só Deus tem. Dar para os outros o que recebeu de Deus e a fazer pelos outros o que gostaria de fazer. Como são suas orações pelos outros? Eu vou melhorar sendo bem específico. Primeiro, você em suas orações, você já pediu para Deus matar e destroçar alguém? Queima ele, Senhor, acaba com ele. Você já pensou assim? Seja sincero, só você. Não quero saber não vou pedir não. Bom, mas se você já orou assim, diz que pau que bate em Francisco, bate em Chico também. E se do outro lado o sujeito fez a mesma oração por você e Deus tivesse atendido a mesma oração feita por você? Se é que você é tão maravilhoso, maravilhosa, que nunca deu motivo para os outros fazerem isso, né? Você nunca interpretou os outros mal, você nunca tratou os outros mal. Muito bem. Segundo, em seu coração, você já rejeitou um depravado sexual na igreja? Ou os filhos de uma família desajustada? Ah, meu filho, não senta perto desse povo, não, que esse povo aí é esquisito.
Não senta perto desse povo, não, que aconteceu isso assim, assim, assim com eles. Você já pensou assim, esse aí não tem jeito não. Esse aí nem Deus converte. Você já pensou assim? Bom, eu vou insistir. Para você que não é um depravado sexual, um assassino, para você que tem a família ajustada e que tem algumas coisas melhores do que as outras, foi só a misericórdia e a graça do Senhor Jesus. Porque se o Senhor não edificar a casa, não é você que a constrói, não. Se o Senhor não guardar a sua casa, não é você que toma conta, não. Portanto, em primeiro lugar, se as coisas vão bem na nossa vida, ao Senhor seja toda a honra e toda a glória. Irmão, você acha que esse jeito é o maior amor, ainda querendo se justificar? Veja o verso 2. Olha o verso 2. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande benignidade, que te arrepende do mal. Jonas está bravo, Jonas está espumando pelo canto da boca, dizendo assim, Deus, eu não tolero porque o Senhor é bom com esse povo. Como é que é? Como assim? Um crente, um servo de Deus, dizendo assim, Deus, eu estou bravo com o Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso. É? Mas, será que esse homem está só aqui? Jonas quer justificar o seu piti e está voltando à desobediência do primeiro capítulo, como que tentando justificar. Senhor, está vendo por que eu te desobedeci lá atrás? E paguei a passagem para ir para o outro lado? Porque eu sabia que o Senhor é bom. Ele está voltando na sua impertinência para poder tentar justificar, irmãos. Voltando ao assunto injustificável. E aí ele faz uma oração dessas, do verso de número 3. Ele diz assim, Senhor, me tira a vida então, acaba comigo. Porque melhor é morrer do que viver, porque o Senhor é muito bom. Faz sentido isso? Mas, irmãos, o bom é que nós estamos dentro de casa, né? E aí nós estamos falando dos crentes, né? Isso é muito bom. Quando é que, às vezes, nós somos exatamente assim? Então, da próxima vez que alguém lhe der uma resposta dura, que você não sabe nem quem nem porquê, espera um pouquinho, afasta de lado, conte até 1000, pense, respire, cale. Melhor coisa, porque se Deus fosse te retribuir na medalha, todas as vezes que você falou alguma coisa que merecia repreensão na hora, o que seria da sua vida? E alguns crentes têm a pecha de bater no peito e dizer assim, se falar comigo, Deus levou na hora. Tá bom. Quando é que Deus te tratou assim? Tá bom. Se Deus fosse retribuir coisas assim, pais, não usem a vara no momento que o menino fizer arte. Espere a ira passar, porque pode extrapolar e a criança não vai entender que é amor. Irmãos, eu fui entender isso no meu 2º ano de seminário. No dia que o professor entrou e me ensinou a corrigir meus filhos, eu voltei para casa um lixo. Menino fazia alguma coisa errada, eu pegava o menino no furor da ira, né? E aí juntou meu pai chamou no canto e falou assim, olha, com esse braço desse tamanho, no dia que você bater no menino e deslocar um osso dele, você vai lembrar do que eu estou falando com você. Não bata no furor da sua ira. Espere passar, chame no canto e diga assim, filho, você lembra que você fez assim? E o papai tinha dito assim? Então agora o papai vai te disciplinar com amor, meu filho, porque está errado assim, 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 assim. E aí mais tarde o seu filho vai dizer assim, meu pai me disciplina porque ele me ama. E hoje, irmãos, nós podemos olhar para o céu e dizer assim, meu Deus me disciplina, porque ele me ama, mas ele não me disciplina no furor da sua ira. Aprendamos com Deus. Demos aos outros aquilo que recebemos de Deus. Faça pelos outros o que para você é desejado e a partir do que você recebeu de Deus, sendo misericordioso e não tendencioso. Os versos de 4 a 11
de forma alternada, irmãos. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da sua planta. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? Faça pelos outros o que você quer para você, a partir do que você recebeu de Deus. Seja misericordioso e não tendencioso. De novo, o crentezinho é o tal do Jonas, né? O crentezinho. E o quão bondoso é Deus. Sim, irmãos, no verso de número 4, e disse o Senhor: Jonas, é razoável a sua ira? Quer dizer, Deus chega com aquele jeitinho assim: Jonas, é razoável a sua ira? O quanto Deus é paciente com figura desse. Se você fosse Deus, você aguentaria Jonas? Um sujeito sambando na sua frente com toda essa arrogância? Mas será que você já foi arrogante assim e continua sendo, e ele não fulmina você porque todos os dias pela manhã as misericórdias do Senhor são renovadas e elas não têm fim? No verso 5, né? No verso 5. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Jonas saiu pisando alto da cidade, né? Quem foi porta-bandeira, o sujeito tem que levantar o pé dessa altura assim, né? Pá! Parece que vai quebrar o piso, né? Jonas deve ter saído pisando dessa altura assim, pá, né? Cara que matou 50, e vai Jonas. Mas, por favor, veja o caráter de Deus versus o caráter do servo. Vou ler o verso 6. Então fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Meu irmão, Deus continua sendo bom, compassivo, e aí ele fez uma sombrinha para Jonas. Jonas ficou alegrinho por causa da planta. Mas aí o verso de número 7. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Deus continua sendo bom, justo, perfeito, por isso ele precisa ensinar o seu filho. O Senhor, que é bom, bom pai, disciplina todo filho que ama. E aí nós temos o verso 8. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Destruído o abrigo de Jonas, Deus fez soprar o siroco, um vento oriental quente que traz pó e areia. Imagina o quanto Jonas estava feliz, né? Lembram que dentro do peixe o Jonas quase desmaiou, desfalecendo? Agora de novo. De novo. Jonas gosta desse negócio de desmaiar, né? Mas será que você já enfiou alguma coisa também na cabeça
e começou a dar esses pitis assim, e sabe, não era um negócio, e você foi levando para o extremo e também... Bom, verso 9. Então perguntou Deus a Jonas, de novo, né? A gente pensa assim, agora Deus vai queimar Jonas, vai fulminar ele, né? Aí Jonas, no verso 9, veja só. É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Irmãos, o Deus paciente argumenta com Jonas. E como é que Jonas responde a Deus? Jonas responde bravo. Ei, de verdade, você teria essa paciência com Jonas? Tá, bonito. Agora nós vamos para o seu lado, tá? Você teria paciência com você mesmo em alguns dias? Tem alguns dias que as mulheres, né, levantam de manhã cedo, o marido olha para ela, ela rosna assim. Você está olhando por quê? Linda. Linda por quê? O que eu fiz? Você se aguentaria algumas vezes? Você já percebeu que essa paciência inúmeras vezes, ela é muito maior do que nós podemos imaginar? Porque Deus está te trazendo aqui de novo nessa noite para poder dizer assim, mude. Eu estou querendo isso de você. Ah, mas é com Jonas que Deus foi paciente. Não é com você. Deus está querendo que você mude isso. Mude isso. Mais uma vez, por amor e paciência, que é só do céu, Deus argumenta com o seu servo, de novo, versos 10 e 11. Tornou o Senhor, Jonas, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que uma noite nasceu e numa noite pereceu, e eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre mão direita e mão esquerda, e também muitos animais, Jonas? Jonas dava mais valor a uma planta do que a 120 mil pessoas. E você? Você tem sido misericordioso ou tendencioso interesseiro? Vou explicar. É que a planta dava sombra para Jonas. Jonas falou assim, Senhor, a minha planta não, essa planta me dá sombra. Esses ninivitas aqui, ó, são responsáveis por atrocidades com o meu povo. Então, do ponto de vista humano, existe um interesse até razoável. Jonas estava querendo sombra e água fresca. Mas isso aqui não é papel de cristão. Porque cristão não trabalha pelo seu próprio interesse. Mas cristão trabalha pelo bem do outro, para ele poder chegar e dizer de Cristo Jesus. Porque se nós vamos viver um evangelho de prosperidade, que Deus me dá tudo o que eu quero, esse evangelho é mentiroso. As pessoas são chamadas a servir. O Senhor Jesus disse, você quer ser grande aqui no meu reino? Seja aquele que mais serve os outros. Essa é a Escritura. Meu irmão, por favor, dê do que recebeu. Quando Deus nos chama a tratar bem o forasteiro, é porque Israel foi forasteiro no Egito. Trate bem as pessoas. Nunca você vai se arrepender por ter tratado alguém bem. Anote. Nunca você vai se arrepender por ter tratado alguém bem. Queridos, nós vamos parar para analisar agora um pouquinho a gravidade da inversão que tem feito subir podridão perante Deus. No dia que eu preparava esse sermão, irmãos, o jornal da Rede Globo tinha a manchete. OAB defende direito de aborto à menina estuprada no Espírito Santo. Mas a manchete na outra folha dizia assim, a luta pela vida da égua Flor pelo direito de seu filhote nascer. Então uma manchete dizia o seguinte, olha, a menina estuprada tem que abortar o filho, e na outra página estava escrito assim, a luta da égua Flor pelo direito do seu filhote nascer. Irmãos, o sexto mandamento não é circunstancial. Você não tem si debaixo do sexto mandamento. Você não tem. Nós não negociamos as escrituras. E assassinato é assassinato em qualquer situação. Do outro lado, irmãos, um potro tem mais direito à vida do que uma criança? Por favor, o que aquela criança fez para ser morta?
Então, irmãos, nós estamos vivendo uma inversão de valores. Às vezes nós olhamos para uma situação dessa de Jonas, isso aqui é absurdo, Jonas amou mais uma planta do que 120 mil pessoas. Certo, irmãos? Qual é o cheiro de podridão que sobre hoje diante de Deus, quando aqueles que se dizem igreja, por não compreenderem o que é a Escritura inegociável, afirmam, não, mas não. O que a Escritura diz? Bom, irmãos, as Escrituras não se negociam, não se arrazoa, logo nós estamos não com valores invertidos e pervertidos. A igreja não deve se conformar. A igreja sempre vai ser aquela que rema em contrário, sempre. Por favor, você pode ler comigo? Eu vou ler. Mas nós vamos colocar aqui o seguinte: Sofia, Natan, Larissa, Gabriel, Ricardo, Elaine, coloque o seu nome no verso de número 11 e ouça fazendo um favor. Giovã, eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais do que 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais, Giovã? Meu irmão, você valoriza a vida, você valoriza a vida dos seus queridos e dos de fora, como você gostaria que valorizassem a sua vida ou a vida deles e a família deles? Ou é o seguinte, o que é seu tem valor, o dos outros nada presta? Você gostaria de ser elogiado? Pastor, eu gosto muito de ser elogiado. O quanto de elogio você tem dado? Não arrazoe. Não tente justificar. Você está em pecado, então arrependa-se. O quanto dentro de casa você gosta de elogio? Você tem dado elogio? Irmãos, eu tenho que concluir. Você veio à igreja hoje, você ouviu o sermão pesado, e agora você tem que colocar em prática. Então, ore, ou se esforce muito, porque um tema com humanismo antropocentrista, pragmático dos nossos dias, é afrontado pelo que nós dissemos. Faça pelos outros o que quer para você, a partir do que você recebeu de Deus. Aí você tira o centro do homem, você coloca o centro no Senhor. Quando você ouvir alguém falando, ou lhe falando uma grande bobagem, imagine o que Deus já fez por ouvir grandes bobagens suas. Quando você vir pessoas tirando o foco de almas e vidas, você como cristão, que tem as Escrituras como única regra de fé e prática, fale diferente e haja diferente. Teoria de grupo, né? Skinner, vai todo mundo pelo mesmo bando, né? Está todo mundo no grupo, aí todo mundo do grupo faz a mesma coisa. Não, eu não sou assim não. Eu vou fazer diferente. Por favor, não dê essa língua nos políticos. Não dê essa língua nos políticos. Como cristão, as Escrituras nos mandam orar. O sujeito pode ser aquele monte de predicado que você está pensando aí, certo? Mas ore por ele, para que tenhamos vida tranquila. É o que diz as Escrituras. Você não encaminha piadas picantes, né? Pornografia, não. Porque você é santo, como o Senhor, seu Deus, é santo. Você já orou pedindo a morte quantas vezes? Jonas, nesse capítulo, ele pediu para morrer 3 vezes. Envergonhe-se disso. Por favor, se envergonhe disso. Mas meu irmão, minha irmã, por favor, ao sair daqui hoje, quando você vir alguém dizendo assim, eu não quero mais viver, tenha compaixão, como Deus já teve compaixão da sua vida quando você orou assim. Por favor. Irmãos, uma das máximas puritanas para o pregador é: ou você prega o que vive, ou prega disposto totalmente a viver, ou não pregue. Então, todas as vezes que eu subo nesse púlpito, irmãos, podem ter certeza, eu não consigo viver tudo que eu prego. Se eu conseguisse viver tudo que eu prego, vocês, por favor, me arranjam um halo, né? Canoniza, tá? Mas não existe esse homem não, tá? Aí é o seguinte, eu subo nesse púlpito disposto a viver tudo o que eu prego e clamo a Deus para que Deus me ajude a viver isso aqui. Por exemplo, irmãos,
vendo o quanto Jonas recebeu de paciência com Deus. Sabe qual é a pergunta que eu estou fazendo no meu coração agora, de forma sincera? O quanto de paciência eu tenho com as pessoas que estão mais próximas de mim. Vá para casa hoje pensando nisso. Verso de número 5, né? Verso de número 5. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma e fez ali uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Jonas vai para um altinho porque ele está doido para ver o circo pegando fogo. Sabe quando o sujeito sobe no camarote e fala assim, agora eu vou clamar a Deus aqui, Deus vai acabar com esse povo? Jonas subiu no altinho para poder ver a destruição de Nínive. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Quando os outros erram, nossa, os outros são terríveis quando erraram. Mas e você quando erra? Você quer misericórdia, você quer paciência? Trate os outros como você quer ser tratado. Só isso. A partir de hoje, voltando para casa, Senhor, eu quero paciência para tratar os outros como o Senhor tem comigo. Quando você voltar para casa hoje, você vai dizer assim, Senhor, eu quero dar para as pessoas do que eu quero para mim. Irmãos, Quando você vê um travesti, você ri, faz chacota, pragueja como todos os demais, ou você não faz nada disso e ora. Irmãos, todas as vezes que nós estamos voltando para casa, tem alguns que fazem ponto perto da minha casa. E todas as vezes eu olho para aquele rapaz e eu penso assim, como é que está o pai desse rapaz hoje, se ele passasse aqui e visse? Aí passa um monte de gente falando um monte de bobagens, mas o que se espera do crente é que você passe por ali e doa dentro do seu peito, e você diga assim, Senhor, tem misericórdia dessa vida, porque o Senhor pode transformá-lo. Quando um bandido aparece na TV, né, irmãos? Nós queremos que a polícia espalhe os miolos dele com um tiro de 12. Mas nós deveríamos pedir misericórdia do jeito que nós recebemos. Era isso que Jonas precisava aprender. A mesma misericórdia que o alcançara era também o alvo de Deus para com os ninivitas. A famosa lei áurea. Você quer para você? Faça pelos outros. No verso 6, Deus faz ver a Jonas que ele, como servo, se importava como uma planta que Deus fez para regozijo do servo dele. Quer dizer, Deus deu um mimo para Jonas, uma sombrinha para Jonas, e aí, no entanto, o mesmo Deus que deu o mimo, o Deus vai lá e tira o mimo. Por quê? Porque o servo precisa aprender. O mimo não te fez vir a consciência que você precisa agradecer a Deus, não? O mimo te encheu de empáfia. Deus me deu. Deus te deu tudo o que te deu para que você sirva aos outros. Guarde isso no verso de número 7. É o mesmo Deus que vai tirar a planta de Jonas, e a glória de Deus foi vista na planta e foi vista no tirar da planta. A palavra nos faz ver o quanto nós somos fúteis, pois no verso de número 9, enquanto nós preocupamos com as coisas, Deus se preocupa com as pessoas. Jonas, é razoável a tua ira, Jonas? Você está preocupado com a planta, Jonas. Eu estou preocupado aqui com mais de 120 mil pessoas e com os animais todos, Jonas. É razoável essa ira? É razoável, eu quero morrer. Por favor, reflita sobre a desprezar as coisas importantes da vida, meu irmão. Volte para casa agora, minha irmã. A família, há quanto tempo você não para com as pessoas de casa e diz assim, olha, amo você, viu? Eu de vez em quando estou mandando 3, 4 vezes por semana para minha irmã, que mora num outro estado, e eu não vejo há 6 meses. Amo você, Rimã. Rimã porque ela, quando pequenininha, só me chamava de Rimão. Então, amo você, Rimã. Aí ela me retorna de lá. Só isso. Mas isso é importante da vida. Em segundo lugar, na igreja, há quanto tempo você não assume compromissos e não cumpre
para com Deus, para a sua vida. A sua vida, há quanto tempo você não toma conta de você? Com Deus, há quanto tempo você não para tudo para poder acertar com Deus? Irmãos, isso é fantástico. Sabe aquela hora que você fica sozinho? Não tem ninguém perto. Você vai para frente do espelho, você vai conversar com você e com Deus. É sinceridade absoluta. Senhor, eu tenho feito isso errado, assim, assim, assado. E eu preciso que isso acerte assim, 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 assim. Viver sem tempo para Deus, irmãos, tem sido tremenda falta de tempo. Você quer atenção? Dê atenção. Você quer amor? Dê amor. Você quer amizade? Seja amigo. Como é que você quer continuar colhendo o que você não planta? Como? Você quer ser tratado diferente? Trate diferente. O que Deus quer da sua vida? Que você faça pelos outros aquilo que você quer para você. Que você dê para as pessoas o que Deus deu para você. Nada mais do que isso. Irmãos, Jonas desprezou a vida até dos animais. E Deus disse assim, Jonas, eu não vou tomar conta até dos animais da cidade, Jonas? Vocês lembram que até eles foram vestidos de pano de saco e cinza? E algumas pessoas perguntam assim, pastor, Deus dá importância para bicho? Deus virou para Jonas e falou assim, Jonas, eu não vou me importar com todos os animais dessa cidade? Salmo 36, 6. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Irmãos, o livro de Jonas não tem uma profecia. Não, ele é uma narrativa. Mas uma narrativa do que é o Evangelho, mostrando o amor de Deus e um tipo de Cristo vencendo ao terceiro dia as profundezas da terra. O livro de Jonas é uma chamada para nós encerrarmos. Faça pelo outro o que você quer para você e a partir daquilo que Deus já te fez. Mais nada. E aí você vai cumprir a lei do Senhor. Vamos ficar de pé?